Será que dá para você declarar essa verdade? Vamos continuar declarando essa verdade? Vamos lá, junto com o louvor, declarar essa verdade? Feito por nós. Somos gratos ao teu infinito amor, graça e misericórdia, um amor que nos constrange. Somos gratos pela tua graça, pela tua infinita bondade. Somos gratos a isso, querido Espírito Santo. Somos gratos a isso, querido Espírito Santo. Somos gratos a isso, porque o Senhor nos resgatou. Quando estávamos perdidos nas trevas, o Senhor nos resgatou. E nós sabemos que o Senhor nos deu uma missão de resgatar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão perdidos. O Senhor é o bom pastor, aquele que deixa as 99 para ir atrás de uma que está perdida. E nós sabemos que o Senhor conta conosco. O Senhor conta com a igreja. O Senhor não conta apenas com o pastor, mas o Senhor conta com a igreja para resgatar aqueles que estão perdidos nas trevas. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. O Senhor tem nos escolhido. Aleluia. Só para você que entende essa verdade, começa a aplaudir ao Senhor. Começa a bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, igreja viva. Boa noite, igreja viva. Paz seja convosco, amém. Você que está com a sua Bíblia, pegue ela em suas mãos. Nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Eu creio que você já iniciou este culto ouvindo a voz do Senhor. Eu creio que o Espírito do Senhor já falou com algumas pessoas aqui. Eu tenho entendimento que o momento do louvor é o momento que nós entregamos para Deus todo louvor, toda adoração, toda exaltação que Ele merece. E eu entendo que o momento da palavra é o momento que Deus Ele manda a resposta para as nossas vidas. É o momento que Deus Ele devolve, é o momento que Deus Ele derrama sobre nossas vidas. Amém? O momento da palavra é este momento, é o momento em que Deus Ele vai falar conosco, amém? Por isso eu peço que você continue com a mesma intensidade, com o seu coração aberto. Hoje é o nosso culto de missões e eu quero ser fiel ao culto de hoje com esta palavra. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Êxodo capítulo 1, versículo 7 ao 14. Se você quiser acompanhar aqui no Data Show, Êxodo capítulo 1, do versículo 7 ao 14. Para ganharmos tempo, nós vamos ler. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés.
Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Versículo 14, para finalizarmos. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Amém? Só até aí. Através desse texto a gente vai continuar a nossa linha de raciocínio. Pode se assentar, você que está de pé. Que Deus ele venha falar aos nossos corações. Hoje é o nosso culto de missões. E quando nós falamos de missões, automaticamente nós lembramos do ID. E também automaticamente, quando falamos de missões, automaticamente algumas pessoas pensam assim: é uma responsabilidade da equipe, de uma equipe de missões. Mas eu tenho uma concepção que fazer missões não tem nada a ver com a responsabilidade de uma equipe. A equipe, ela está para despertar a igreja para um propósito que Cristo deixou para todos nós, que é o ID. Então, o líder de missões, a equipe de missões está aqui para despertar a igreja para o ID, porque o ID é uma ordenança de Cristo para toda a igreja. E fazer o ID, cada um faz o ID conforme o propósito que Deus colocou na sua vida para fazer. Êxodo capítulo 1, narrando a história, vai falar que se levanta um rei, e esse rei não conheceu José, não conheceu a fama de José, não sabia quem José foi, quem José representou ali no Egito. Ele não sabia que José foi uma pessoa levantada por Deus para governar ali no Egito. E por ele não conhecer José, a Bíblia diz que esse rei, os egípcios, eles olharam para o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, e algo começou a incomodar aquele rei, incomodar os egípcios. O que incomodou aqueles egípcios? O crescimento do povo de Israel. O que incomodou aquele rei era que aquele povo crescia demais. E quanto mais crescia, mais fortalecidos eles ficavam. E aí aquele rei, ele disse assim: olha, se esse povo continuar crescendo, eles vão se unir com os nossos inimigos, vai voltar, vai nos destruir e vai embora daqui. Entenda que o que incomoda o diabo não é a sua roupa bonita. O que incomoda o diabo não é a sua fama social. O que incomoda o diabo é o seu crescimento espiritual. O que incomoda o inferno é o crescimento da igreja. O que incomoda o inferno é o fortalecimento da igreja. E nós sabemos, quem lê a Bíblia, nós sabemos que no mundo espiritual estava acontecendo uma artimanha do diabo para impedir que o libertador de Israel nascesse. Nós sabemos que todas essas estratégias era para impedir o nascimento de um homem. Que homem era esse? Moisés. Antes de continuar o texto, eu quero que toda a igreja entenda. Todos vocês, todos nós, temos uma missão diante do Senhor. Todos nós temos uma missão diante do Senhor. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Todos nós fomos levantados para cumprir o ID do Senhor, para estabelecer o reino de Deus na terra. Hoje na nossa geração tem um paradigma que eles dizem assim, talvez você também diz isso: saber, conhecer de Bíblia, isso é para pastor, isso é para pregador. Nunca foi para pastor e nunca foi somente para pregador. Conhecer de Bíblia, conhecer o Deus que nós servimos, conhecer a missão que Deus tem para as nossas vidas, é a responsabilidade e é a missão de toda a igreja. Então vai um alerta para você. Se você ainda não descobriu qual é a sua missão, comece a se posicionar em oração,
Porque Deus, Ele quer te usar nessa terra. Deus, Ele quer te usar nos ambientes que você entrar. Deus, Ele quer te usar nos territórios. Deus, Ele quer te usar primeiro dentro da sua casa. Deus quer te usar no teu trabalho. Deus quer te usar na sua escola. Deus quer te usar na sua rua. Deus quer te usar no meio da sua vizinhança. Eu só sei de uma coisa: Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Só que nós sabemos que algo incomodou aquele rei, algo incomodou os egípcios, que era o crescimento do povo. E a Bíblia disse que aquele rei, nós sabemos que esse rei aqui, que os egípcios, representa quem? O diabo, representa o mundo. Querido, se você olhar na mídia, ninguém aqui é bobo, mas o que mais incomoda o mundo lá fora é o crescimento da igreja. O que mais incomoda a mídia é o avanço da igreja, é o crescimento do cristianismo, é o crescimento, é o fortalecimento do povo de Deus. É isso que Deus está nos revelando na sua palavra. Que agora esse rei, ele vai levantar a primeira estratégia. Qual foi a primeira estratégia? Olha, esse povo está crescendo demais. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar trabalho para esse povo. Vamos colocar fardo para esse povo. Porque aí eles não vão ter tempo de multiplicar. Aí os casais não vão ter tempo nem de fazer filhos. Vamos colocar serviço nesse povo. A palavra vai nos mostrar que eles começaram a colocar trabalho para aquele povo. Sabe qual é a estratégia do diabo até hoje? Fazer você ficar ocupado demais e não ter tempo para a obra de Deus. Sabe qual é a estratégia do diabo? Fazer você ser uma pessoa ocupada demais, a ponto de não cumprir o seu chamado, não cumprir o seu ministério. Mas eu louvo a Deus, que até mesmo em meio a essa chuva, você está aqui. Porque para algumas pessoas uma chuva é empecilho de ir à casa de Deus. E a Bíblia diz que quanto mais os egípcios levantavam estratégia para impedir o crescimento, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava, mais o povo avançava, mais o crescimento do povo era acelerado. Então a primeira estratégia, querido, tem discernimento. O diabo quer fazer você ser uma pessoa ocupada demais, sendo que a minha Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E será que Deus não vai te dar tempo para fazer a obra dele? Será que Deus não vai te dar tempo para você crescer espiritualmente? Será que Deus não vai dar a você tempo para você crescer, para o seu conhecimento na palavra? Será que Deus não vai te dar esse tempo? A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então tome cuidado com as estratégias do diabo, porque o que incomoda o diabo é o crescimento da igreja, é a unidade da igreja, o avanço da igreja. Qual foi a segunda estratégia daquele rei? Olha, toda criança que nascer do sexo masculino é para matar. Deu uma ordem para as parteiras. Qual que é a segunda estratégia do diabo? Impedir que o seu ministério nasça dentro de você. Ele não quer que nasça dentro de você uma chama, um fogo, uma autoridade, um poder, uma missão. Ele não quer que isso nasça dentro de você. Ele quer impedir esse nascimento dentro de você. É por isso que ainda tem pessoas dentro da igreja sem entender qual é a missão dele, sem entender qual é o propósito dele no reino de Deus. E Moisés, ele nasceu no meio dessa turbulência. Moisés nasceu no meio desse desconforto. A Bíblia diz no versículo 2, mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhava, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. Você foi chamado para dar trabalho para o inferno. Você foi chamado para dar trabalho para o diabo. Você não foi chamado para dar trabalho para pastor. Você não foi chamado para dar trabalho para líder. Você foi chamado para dar trabalho para o inferno. Você foi chamado para deixar o inferno inquieto com o seu crescimento, com o seu avanço, com o seu fortalecimento no mundo espiritual. Mas talvez tem pessoas que nem estão incomodando o inferno. Eu quero ser uma pessoa que incomoda o inferno.
Eu quero ser uma pessoa que incomoda o inferno com o meu crescimento espiritual, com o meu avanço no mundo espiritual, com o meu chamado, com a chama que acende em meu peito todos os dias. Se eu pudesse intitular essa mensagem, eu poderia intitular com uma frase que eu ouvi esses dias, ou melhor, que eu vi na internet esses dias. É melhor o desconforto do crescimento do que o acomodismo da imaturidade. É melhor o desconforto do crescimento do que o acomodismo da imaturidade. Porque pessoas imaturas, elas ficam no acomodismo. Pessoas que não crescem ficam no acomodismo. Mas pessoas que estão crescendo têm desconforto, querido. Pessoas que estão crescendo têm desconforto. Não sei se você já viu a história da águia, quando ela tem o seu filhote. A águia, o que ela faz? Quando ela tem o seu filhote, quando ela quer ensinar o seu filhote a voar, a sair do conforto, a sair do ninho. A senhora diz que a águia, ela coloca alguns espinhos ali naquele ninho. E aí aquele filhote, ele começa a ficar desconfortado, começa a espetá-lo, até que ele é obrigado, ele é impulsionado a sair daquele conforto, a sair daquele acomodismo e começar a enxergar que ele pode voar, que ele pode ir mais alto, que ele tem a capacidade de se sustentar nas alturas. Ei, querido, o desconforto é para tirar você do acomodismo. As lutas é para tirar você do acomodismo. Sabe o que eu entendo também dessa pandemia? É para tirar os crentes do acomodismo. O que tem de crente hoje aprendendo e crescendo espiritualmente? O que tem de crente hoje preocupado? Será que é a volta de Jesus? Será que Jesus está voltando? O que está acontecendo? Eu creio também que é uma forma de Deus tirar você do acomodismo. E quando nós olhamos para essa pandemia, automaticamente nós lembramos dos fins dos tempos. Que no fim dos tempos aconteceria tantas coisas. E de fato a Bíblia diz isso. Que no fim dos tempos iria haver guerra, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, e tantas coisas que a gente já sabe na palavra acerca do fim dos tempos. Mas sabe o que me impressiona acerca do fim dos tempos? Não é as tragédias, mas é o que diz em Atos capítulo 2, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O que me impressiona nesses últimos dias não é as tragédias, é que o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre pessoas que querem fazer a diferença nesse tempo. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Nos últimos dias, eu te pergunto, quem você é nesses últimos dias? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está cumprindo um propósito, ou uma pessoa que está no acomodismo, com medo das tragédias, das guerras? Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vai contribuir para a volta de Cristo, contribuir para a colheita, contribuir para que o reino de Deus cresça. Eu quero ser essa pessoa. E a Bíblia diz que quanto mais eles afligiam, mais o povo crescia. E o interessante é que na história, eu sempre, quando eu vou falar de Moisés, eu lembro disso aqui, eu gosto de falar. Moisés, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai crescer no Egito, embora ele não sendo um egípcio, mas ele cresceu lá, foi permissão de Deus, Deus guardou, Deus protegeu, porque eu entendo que quem tem chamado, e quem vive em um chamado de Deus, Deus guarda, Deus protege, nenhum mal toca. E a Bíblia diz que Moisés, ele cresce, ele começa a se desenvolver, e a Bíblia diz que em certo momento, Moisés, ele vê um egípcio batendo em um israelita. A história diz que Moisés, ele mata aquele egípcio. E depois, logo em seguida, Moisés, ele vai ver outra briga. Só que agora ele vai ver uma briga de hebreu contra hebreu. A primeira briga, ele vê uma briga
de egípcio contra um hebreu, e ele mata o egípcio. A segunda briga, ele vai ver uma briga de hebreu contra hebreu, só que nessa segunda briga, ele não mata nenhum dos dois, ele vai alertá-los. Qual que é a visão espiritual, qual que é a visão profética que Deus nos dá? Egípcio representa o mundo. Deus, ele te chamou para destruir as obras do inferno. Deus, ele não te chamou para lutar contra o seu irmão. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os poderes celestiais, contra as trevas. Moisés estava dizendo: ei, vocês são irmãos, vocês não têm que brigar um com o outro, não. Ei, mas por que ele matou o egípcio? Porque ali estava acendendo a chama, o ministério no coração de Moisés. Aquilo incomodou Moisés, incomodou ele tanto que ele teve que tomar uma atitude. E ali Deus estava sinalizando o chamado de Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que está te incomodando dentro da igreja é Deus te sinalizando e te mostrando aonde é para você se posicionar para fazer a diferença. Sabe o que eu entendo? O que me incomoda, não só na igreja, mas o que me incomoda nesse tempo, não é para me recuar, é para me posicionar. Deus está me chamando para uma missão. Deus está me chamando para uma missão. Se há algo que incomoda no seu coração, que tal você se posicionar para mudar isso? Que tal você se levantar para fazer a diferença? Que tal você se posicionar para fazer com que as coisas mudem? Porque é mais fácil recuar, é mais fácil abandonar a obra do que me posicionar. Eu creio que ali Deus estava sinalizando no coração de Moisés: Moisés, eu te chamei para libertar o meu povo, eu te chamei para destruir o Egito, eu te chamei para destruir os egípcios. Deus está falando com pessoas aqui: eu te chamei para brigar contra as trevas, não contra a luz. Meu querido, estratégia para impedir o crescimento da igreja, isso é estratégia diabólica. Estratégia para se levantar contra o crescimento de igreja, isso é estratégia diabólica. Nós, como filhos de Deus, não podemos nos levantar para se opor contra a obra de Deus. Precisamos nos levantar para contribuir para o avanço, para o crescimento do reino de Deus. Ezequiel capítulo 37 vai falar que Deus, ele coloca o profeta em um vale de ossos secos. Quando eu fui convocado, chamado e receber essa honra de liderar missões aqui nessa igreja, eu fiquei um tempo em oração a Deus, aceitei, claro, a missão, a responsabilidade. Eu fiquei um tempo orando a Deus, pedindo a Deus estratégias, sabedoria, para trabalhar com missões na igreja. Eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho eu sonhei com esse texto de Ezequiel. O sonho foi bem claro, eu sonhei com esse texto de Ezequiel em um vale de ossos secos. Agora eu não sei se era Ezequiel ou se era eu mesmo que Deus me colocou naquele vale. E quando eu acordei, eu só escutei uma voz nítida no meu coração dizendo: voz profética, voz profética. E aí eu fiz a minha primeira reunião e eu sugeri esse nome para a equipe de missões: voz profética. Porque Deus começou a trabalhar no meu coração. Porque Deus, quando Ele nos coloca diante de vales, diante de pessoas que estão em ruínas, é para sermos a voz profética, é para sermos a voz dEle, é para representarmos Ele naquele ambiente, naquele território. Então você, como igreja, precisa entender que você representa Deus nessa terra, você é a voz de Deus nessa terra. Então se afaste de tudo que está impedindo o seu crescimento, que está impedindo a sua progressão, e comece a focar no chamado, na obra que Deus estabeleceu para você. Cristo, se tem uma coisa que eu não quero perder o meu tempo, é com coisas que me impedem de crescer. Se tem uma coisa que eu apliquei no meu coração, é não deixar que qualquer coisinha me impede de crescer. Porque eu vou ser bobo demais de deixar uma coisinha me impedir de ser uma pessoa grande no mundo espiritual,
Não estou falando de aparecer, não estou falando de receber glória e honra, não. Eu estou falando que eu não vou deixar coisas bobas me impedir de crescer no reino de Deus, ao ponto de eu correr o risco de perder a minha salvação, de perder a minha eternidade. Eu não sou bobo, querido. Eu creio que você também não é. Esses dias Deus ele falou muito ao meu coração acerca de amor. Acerca de amor. Quando nós lembramos das palavras de Paulo acerca de amor, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso, o amor, automaticamente nós lembramos de quê? Talvez de um amor conjugal, né, de casamento, e talvez é um texto que muitas vezes nós usamos para falar de um amor, de namoro, de casamento. Mas esse amor se implica no amor que Cristo estabeleceu nos nossos corações, que é amar uns aos outros. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esses dois. Será que a gente ainda não entendeu que não existe mandamento maior do que esses dois? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Sabe o que vai impedir de muitas pessoas entrar no reino do céu, no reino de Deus? É a falta de amor. Mas amar o pastor Adilson é fácil. Eu amar o pastor Adilson é fácil. Eu amar o meu pastor é fácil. Eu amar a minha família é fácil. Mas e amar aquele que me fere? E amar aquele que me persegue? E amar aquele que me caluniou? O amor tudo suporta. O amor não tem ira. Por aí vai. A única coisa que Cristo estabeleceu, que resume tudo, é o amor. Quero deixar essa palavra no seu coração. Amor. Tudo que às vezes nós pensamos assim, eu preciso fazer a obra com amor. Sim. Mas eu tenho um entendimento. Não adianta eu fazer a obra, não adianta eu jejuar, não adianta eu me consagrar, se eu não amo meu irmão. Vamos amar uns aos outros. Não vamos deixar o diabo ganhar o território dele em nosso meio, não. Porque ele quer impedir o nosso crescimento, ele quer impedir a nossa unidade. O texto vai dizer que isso incomodava os egípcios. O crescimento do povo incomodava os egípcios, incomodava o avanço da nação de Israel, incomodava o avanço do povo de Deus. Quando Ezequiel é colocado no meio de um vale, aí eu faço uma pergunta para você, e a gente vai orar. Eu queria chamar o louvor para se posicionar aqui no altar, fazendo um favor. Lembra de Ezequiel no vale? Lembra de Ezequiel no vale? Deus coloca ele no vale de ossos secos, e Deus fala, olha Ezequiel, esse vale representa a casa de Israel. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse você, quem você seria? O profeta ou os ossos? Aí uma pergunta para você. Quem você seria? O profeta ou os ossos? Quem você é? Uma pessoa que está morta espiritualmente? Ou um profeta que Deus estabeleceu para profetizar em territórios? Para profetizar sobre vidas, para profetizar sobre famílias sem esperança, famílias sem vida. Quem você é? Eu quero ser a voz de Deus. Eu quero ser a voz de Deus. Eu não quero ser um osso seco, sem esperança, sem vida, sem amor, sem paz, sem frutificação, sem prosperidade. Eu não quero ser um osso seco. Eu quero ser um profeta que Deus coloca no meio de vales, não para me destruir, mas para que eu venha me posicionar e fazer a diferença aonde Ele me estabelecer. Eu quero deixar essa palavra no seu coração e quero que você fique de pé no seu lugar. E junto nós vamos adorar ao Senhor. Junto nós vamos... Muitas vezes nós queremos só saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, o que Ele vai fazer, o que Ele vai nos dar. E isso talvez você já sabe de qual, o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai te dar. Mas talvez você ainda não sabe o que você precisa dar para Deus.
Talvez ainda você nem sabe o que você precisa entregar para Deus. Você nem sabe o que você precisa oferecer para Deus. Não estou falando apenas de coisas materiais, eu estou falando de vida espiritual, de missão, de propósito. O que você precisa entregar para Deus nesse tempo, queridos? Não há mais tempo de perdermos, começarmos a ficar ansiosos. O que Deus vai me dar? O que Deus vai me dar, querido? Todas as coisas já estão preparadas nas regiões celestiais. Você só precisa tomar posse disso. Todas as coisas estão preparadas nas regiões celestiais. Mas você precisa entender o que você precisa entregar para Deus. Hoje é o nosso culto de missões. Hoje é o nosso culto de missões. Nós precisamos despertar acerca disso. Nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Eu fico impressionado com a nossa juventude de hoje. Talvez, eu estou falando da juventude em geral. Talvez existiam alguns paradigmas de que jovem não quer nada com nada, de que jovem não quer responsabilidade. Hoje é diferente. Está se cumprindo o que Atos estava dizendo. O que o profeta Joel estava dizendo: os vossos jovens, nos últimos dias, os vossos jovens terão visões. Os nossos jovens, a nossa juventude desse tempo, estão com sede, por quê? Porque Deus, Ele quer dar continuidade à sua obra, porque a obra de Deus, ela não para, a obra de Deus, ela não para, e que essa chama não se apague no seu coração. Vamos orar, vamos pedir a Deus pede a Deus que Ele revele ao seu coração qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E se Ele já revelou e você não se posicionou, é tempo de você se posicionar. Pai, que o Senhor nos ensine como igreja a nos posicionar no nosso chamado, na nossa missão. Que nada venha nos atrapalhar, que nada venha nos impedir. Que toda muralha seja destruída em nome de Jesus. Deus, eu não aceito que o diabo venha ganhar campo no meio do povo de Deus. Que não nos falte amor, que não nos falte misericórdia, que não nos falte graça. Hoje é o nosso culto de missões e nós precisamos entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão diante do Senhor. Venha despertar a sua igreja acerca do ID. Nós vamos nos posicionar cada dia pelo poder, pela autoridade. O Senhor nos diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de timidez, um espírito de uma pessoa medrosa. Deus não nos deu esse espírito, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, de poder, de autoridade. Se tem uma coisa que eu tive que quebrar na minha vida, foi a timidez. Porque a timidez nos faz acovardar, o medo nos faz acovardar. Não seja um covarde, não fique no acomodismo. É melhor o desconforto do crescimento do que o acomodismo da imaturidade. Não seja um imaturo, seja uma pessoa que está crescendo, avançando. Não se preocupe com os desconfortos. É preciso vir para que você amadureça. Amém, querido? Busque isso na sua vida. Busque ser uma pessoa de excelência, uma pessoa que dá trabalho para o diabo, uma pessoa que dá trabalho para o inferno, não uma pessoa que dá trabalho para o pastor, para a líder, não. Seja uma pessoa que incomoda o inferno, uma pessoa que esvazia o inferno e povoa o céu, faz com que o céu cresça de alma.
Muitas vezes nós falamos assim, nós usamos a Bíblia, né? A palavra nos ensina que o pastor, ele deixou a 99 para buscar uma que estava perdida. Aí nós queremos corrigir os líderes, queremos corrigir o pastor, achando que isso é responsabilidade só do pastor, é responsabilidade só do líder. Só que se Deus te ensinou isso, é porque Ele está querendo te ensinar. Vai atrás das ovelhas perdidas, vai atrás das almas perdidas, colabore com isso. Vamos atrás dessas almas perdidas, vamos todos juntos trabalhar para que o reino cresça em unidade. Amém, querido? Que nesse culto você entenda isso, entenda qual é o seu chamado, entenda qual é a sua missão, entenda que cada membro é um ministro, cada membro dessa igreja é um ministro, e cada casa é uma extensão da igreja, uma extensão do céu. Amém? Aplauda o Senhor e glorifica a Ele em nome de Jesus. Aleluia! Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vocês ficam muito bonitos daqui de cima, viu? Um mais bonito do que o outro. Vou te contar, viu? Aleluia. Irmão, você já olhou para a pessoa que está do seu lado? Já deu um sorrisinho para ela? Deu um toquinho assim no cotovelo? Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós vamos participar, nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Em Atos, no capítulo de número 16, no versículo de número 24, diz assim: Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Pode se assentar, amém? Irmãos, quando nós lemos esse versículo, nós vamos entender que Paulo e Silas, eles foram enviados como os profetas, como voz profética naquela prisão. E através disso, através deles cantarem louvores, através deles orarem a Deus, clamarem a Deus, eles também abençoaram outras vidas. E eu gostaria de compartilhar com vocês como que nós podemos abençoar a vida de outra pessoa. Como que nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas? Ofertando para missões, amém? Ofertando para os missionários, para que eles possam construir igrejas, comprarem lotes, para que eles possam ter vidas melhores. Porque essas pessoas nesses países, elas passam luta, passam desespero, passam por feridas, decepções, mas mesmo assim, elas estão lá pregando e clamando o evangelho da salvação, o evangelho de Jesus. Amém? Então, nós podemos ser voz profética, tanto fisicamente e tanto também através da nossa oferta missionária. E pode ter certeza que se for um valor baixo ou se for um valor alto, as duas quantidades abençoam essas pessoas. Você acredita nisso comigo? Gostaria de compartilhar um fato com vocês muito interessante que aconteceu comigo na semana passada. Eu e a minha família, a gente queria comprar algo para lanchar de noite. Minha mãe virou para mim e falou assim: Bárbara, tem como você ajudar a gente a pagar o do Rian, o do meu irmãozinho menor? Aí eu fui lá, olhei assim na minha carteira, voltei e falei assim: ô mãe, não vai ter como não. Não vai ter como eu ajudar não, porque se eu entregar esse dinheiro, eu não vou ter o que ofertar para missões. Aí a gente vendo ali, né, o que ia resolver, meu irmão ficou triste, tadinho, moado no cantinho dele, virou pra gente e falou assim: ô mãe, eu não quero mais não, mãe, não precisa comprar pra mim mais não. Aí a gente virou pra ele e perguntou: mas por que, Rian, que não precisa mais? Por que você não vai querer mais? Você queria e tal? Aí ele virou pra gente e falou assim: porque os missionários precisam mais que eu. Então, tipo assim, irmãos, ele é uma criança de 10 anos, ah lá, que menino bonito.
Ele é uma criança de 10 anos. E mesmo assim, ele entendeu esse propósito. Ele entendeu que mesmo se for uma quantia pouca, uma quantia maior, há pessoas que necessitam mais que ele. Então você pode colocar sobre os seus pés? Nós vamos também consagrar os dízimos e as ofertas da igreja, amém? Então você pode vir e trazer a sua oferta e o seu dízimo. Aleluia. Você pode estender as suas mãos aqui para o altar. Vamos orar consagrando esses dízimos e as ofertas, amém? Deus, nesse momento, ó Pai, queremos consagrar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor, ó Pai. Cada oferta missionária, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem entregado a prosperidade sobre as nossas vidas, ó Pai. E te pedimos que essa oferta missionária, ó Pai, possa abençoar vidas, possa abençoar pessoas, possa, Pai, comprar lote, abrir igrejas, ó Deus, para o teu testemunho, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, como nós todos já sabemos, nós vamos ter um encontro com Deus, né? Vamos assistir o vídeo sobre o encontro com Deus? Só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, completa aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma que a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Receba a presença de Deus aí na sua casa agora. Receba a presença de Deus aí onde você está. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós já sabemos, quem já participou sabe que é muito bom, né? Tremendo. Então você que já participou, você que já foi e deseja investir na vida de alguém, invista. Convide uma pessoa, convide um parente, um amigo para participar desse encontro. Tenho certeza que Deus vai operar na vida dessa pessoa, amém? Irmãos, tem solteiro neste lugar aqui? Uai, tem solteiro aqui? Não, misericórdia. Irmãos, nós vamos ver agora também um anúncio, uma imagem sobre o encontro de solteiros regional que nós vamos ter aqui na nossa igreja. Eles deixaram uma frase que diz assim: os filhos solteiros de Deus não estão disponíveis, estão reservados. Aí nós vamos receber a pastora Cleide, né? Já conhecemos, vai ter coreografia, louvor, e será às 19 horas da noite, dia 27, ou seja, no próximo sábado. Então você que deseja participar, deseja conhecer esse projeto, venha e participe, amém? Vamos colocar vamos colocar de pé. Aleluia. E agradecer ao Senhor por essa oportunidade, para que essa palavra, essa mensagem que foi pregada, venha ficar no nosso coração. Amém?
Deus, nesse momento, ó Pai, somos gratos, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pelos louvores entoados, ó Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor fez neste lugar. O que nós te pedimos é que o Senhor possa nos levar para casa debaixo da tua proteção, do teu cuidado, em nome de Jesus. Erga as suas mãos, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, amém?